Voltamos então para continuarmos o estudo Quem é Jesus, da continuidade, para que haja um total entendimento. Fiquem comigo até o final, vai valer a pena. Agora nós vamos passar para o primeiro e o último, mas um grande atributo de Jesus como Deus. O primeiro e o último. Isaías 44, 6. Em Isaías 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Assim diz o Senhor no livro de Isaías 44, 6. Ainda no livro de Isaías, capítulo 48, 12. Dar-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Isaías, capítulo 48, versículo 12. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem eu chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Agora em Apocalipse 1:8. Nós estávamos no livro de Isaías, o Deus Espírito, dizendo que Ele é o primeiro e Ele é o último, que fora dele não haveria outro Deus. Apocalipse 1, capítulo 8. Agora é Jesus. Apocalipse é a revelação de João através de Jesus. Apocalipse 1, capítulo 8. E da parte de Jesus, vamos ler aqui a partir do 5 para vocês entenderem que nós estamos falando de Jesus. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos seus pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A Ele, Jesus Cristo, a glória que muitos não dão a Ele, porque tem Ele como criatura e Ele não é uma criatura. Ele não foi criado por Deus, Ele foi gerado. Criatura, se Ele tivesse vindo de um espermatozoide que foi criação de Deus. Não, Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele não precisou de um espermatozoide que é uma criação de Deus. Ele foi gerado pelo próprio Deus e assim veio em carne, Deus conosco. Então, por isso, ele pode sim receber toda a glória, porque ele recebeu toda a plenitude de Deus. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Ele nos mostrou, assim como mostrou para os discípulos, que ele já tinha sido aquele que foi revelado através dos profetas, que ele era Deus que viria para salvar o seu povo. Então ele pode sim ser glorificado, porque ele é Deus. Vamos lá de novo? E nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos ultrapassaram, e todas as tribos da terra, e lamentarão sobre ele,
Certamente, amém. Todo olho vai ver a vinda de Cristo. Todos os olhos, até mesmo aqueles que os transpassaram na cruz. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Ai daqueles que não creram em Jesus. Ai daqueles que não aceitaram Jesus como Deus enviado, como Deus encarnado. Esses se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Agora aqui, Jesus dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus falando para João. Apocalipse 1:17. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Este Jesus, que João, vendo ele já glorificado, caiu sobre os seus pés como morto, e ele mesmo disse que ele não temesse, porque ele é aquele que vive, que esteve morto, mas eis que está vivo pelos séculos dos séculos, e tem a chave da morte e do inferno nas mãos dele. Atos 1, 10 e 11. Atos 1, 10 e 11. Atos, capítulo 1, versículo 10 e 11. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Jesus, aquele que eles viam que estava subindo depois dele ter tido com eles ali, alguns dias depois da ressurreição, eles viram ele subindo. E ali, os varões vestidos de branco, que se puseram ao lado dos discípulos, disseram que aquele mesmo Jesus que eles viram subir, que seria o mesmo Jesus que virá do modo como viste subir. Virá também. Voltará Jesus. Jesus voltará. Como todos os olhos o verão. Até aqueles que os ultrapassaram o verão, vindo em busca da tua igreja. Apocalipse 22, 12. Apocalipse 22, capítulo 12, do 12 ao 16. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Até o 16. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo
para vos testificar estas coisas, as igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então aqui Jesus dizendo que ele vai vir sem demora e que ele é que vai retribuir a cada um segundo as suas obras. E aqui também Jesus afirmando que ele é o alfa e o ômega, que ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Por quê? Porque ele é o Deus encarnado. Ele é aquele que era Deus, que estava com Deus desde o princípio, desde os dias antigos, em espírito, porque foi o Espírito de Deus que pairava sobre a terra. Que através do Espírito, o Verbo, a Palavra de Deus, foi formado todas as coisas. E este mesmo Espírito veio em carne para salvar o teu povo, que estava sendo espalhado, perdido, massacrado pelos pastores, como muitos estão sendo hoje, pela religiosidade, não conseguem suportar o jugo, o peso que é colocado sobre eles, onde a Bíblia nos diz que misericórdia o Senhor quer, obediência o Senhor quer e não sacrifício. Então que venhamos vigiar, para que nós venhamos encontrar esses pastores a qual o próprio Deus disse que enviaria para apacentar o seu povo, como Davi, segundo o coração de Deus, não pastores que vão apacentar o seu povo com muita dureza e muito jugo, a qual nem eles mesmos conseguem suportar. Que nós venhamos estar na nova aliança, que nós venhamos ter Cristo como um bom pastor, que nós venhamos caminhar, nós não venhamos somente bater no peito e dizer que eu sou um cristão, mas que nós venhamos seguir Cristo, misericórdia, obediência e não sacrifício. Nós venhamos aproximar de Deus como um Deus de amor, de perdão, um Deus que veio para nos salvar, que veio para nos conduzir ao arrependimento, que o arrependimento produz a salvação, e que assim nós venhamos estar em Cristo, conforme foi falado durante todo esse estudo, que a vida eterna está em Cristo. Então que nós venhamos ser seguidores de Cristo, para que nós possamos ser salvos. E assim também eu quero fazer aqui, citar aqui alguns versículos. Está em Apocalipse 2, antes de ler Apocalipse, eu gostaria de ler aqui também em João, primeira carta de João 4, 2. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 2, a palavra nos diz assim, ó. Nisto, a palavra aqui em João, capítulo 4, ela vem falando sobre falsos profetas e os verdadeiros crentes, aqueles que creem em Jesus. Crentes é todos aqueles que creem. Se você crê em alguma coisa, você é um crente. Se você crê em algo, você é um crente. Então aqui a palavra, os falsos profetas, os verdadeiros crentes, aqueles que creem. Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Versículo 1. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Interessante? Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O que essa palavra quer nos dizer? Que todos aqueles que dizem que Jesus estava lá
conforme foi falado aqui, muitos acreditam que ele é um espírito que já estava lá no início com Deus, que ajudou Deus a fazer os céus e a terra. Esse não conhece a Deus. Que aqui diz, nisso conhecereis o Espírito de Deus, ou seja, nisso conhecereis Deus, todo aquele que afirmar que Deus veio em carne, que Jesus veio em carne. Ele não estava no princípio com Deus. Quem estava no princípio com Deus era a própria palavra, o próprio verbo, o próprio Espírito de Deus, e não Jesus. Jesus não é um espírito que se veio e reencarnou através do fruto de Maria. Jesus é uma carne gerada, que foi encarnado, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, que estava desde o princípio com Deus, que é desde a antiguidade, que é eterno, conforme foi lido nesse estudo. O Espírito de Deus, que recebeu no Novo Testamento, mencionado no Velho Testamento como o Espírito de Deus, e foi mencionado no Novo Testamento, conforme nós lemos, que ele é Deus, como Espírito Santo, porque outros deuses vieram a surgir entre a humanidade. Muitos começaram a adorar outros deuses, mas só existe um Espírito que é santo. E esse Espírito, que é o único Espírito considerado santo, é o nosso Deus, único verdadeiro Criador dos céus e da terra. Os outros são espíritos de deuses falsos, deuses criados. O nosso Espírito Santo é o Espírito de Deus, o Deus Criador. Então não tem como um outro espírito de outros deuses se nomear santo, porque santo é só Deus. Só o nosso Deus é santo. Então ele veio como Espírito Santo. E Jesus, ele veio em carne. Ele não estava lá no princípio com Deus. Ele foi gerado por Deus. E veio em carne, conforme a Bíblia diz. Jesus veio em carne, o Deus encarnado e não reencarnado. A Bíblia prega sobre aqueles que acreditam em reencarnação. A Bíblia ela é muito clara que não existe reencarnação. Então Jesus não estava lá no princípio, Jesus veio em carne. Ele foi um Deus encarnado, não reencarnado, não reencarnação de Deus. É a encarnação de Deus na Terra e não reencarnação. Não acreditem em reencarnação, porque a Bíblia condena esse tipo de prática, que pode ser um próximo estudo, a qual nós podemos trazer aqui, para que vocês possam entender que muitos veem Jesus como apenas um homem especial, um anjo evoluído, um espírito evoluído, e a Bíblia prega quem é Jesus. A Bíblia prega quem é Jesus, a qual você veio a conhecer através desse estudo. Agora, continuando aqui, só para nós termos um entendimento, em Apocalipse 2, Apocalipse 2, capítulo 3, Apocalipse 2, versículo 3. Vamos ver o que está nos dizendo aqui em Apocalipse 2, capítulo 3. E a carta à igreja de Éfeso. A carta à igreja de Éfeso. Olha o que vai falar aqui sobre o nome de Jesus nessa carta. E tendes perseverança e suportastes provas por causa do meu nome. Isso Jesus falando. Que essa igreja teve perseverança e suportou muitas provas por causa do nome dele, nome de Jesus. E não te deixastes esmurecer. Por causa do nome de Jesus, aquela igreja
permaneceu, perseverante e debaixo de provas, por causa do nome de Jesus. Provas por causa do meu nome. A carta à igreja de Efésios, falando sobre o nome de Jesus. Agora aqui, ainda no versículo 13 do capítulo 2 de Apocalipse, a carta já à igreja de Pérgamo. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e conservas o meu nome, e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então aqui a igreja de Pérgamos também fala do nome de Jesus ali, ó, e que conservas o meu nome. Era uma igreja que estava habitada ali no trono de Satanás, mas conservou o nome, o meu nome, e não negou a fé. Mesmo aquela igreja estando ali habitada num lugar aonde que havia o trono, onde está o trono de Satanás, ela conservou o nome de Jesus e ela não negou a fé em Jesus. Agora, no capítulo 3 ainda de Apocalipse, versículo 8, fala também uma carta à igreja de Filadélfia. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Nome de Cristo. Aquela igreja, ela permaneceu fiel e verdadeira. E mesmo sendo ela de pouca força, ela não negou. Guardou as palavras do Senhor e não negou o nome de Cristo, que está acima de todo nome, que recebeu toda a autoridade. O nome ali permaneceu sem ser negado. E ainda em Apocalipse 22, 20 e 21, aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos, para com todos. Aqui, aquele que dá o testemunho dessas coisas diz: certamente. Aquele que dá o testemunho, João, que estava testemunhando tudo aquilo que foi revelado a ele, diz que o Senhor vem sem demora. Certamente, venho sem demora, Jesus. Amém. Vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando. Jesus está vindo. E nós precisamos ter o conhecimento da verdade, da palavra. Não ficamos com tudo aquilo que é pregado a nós sem meditar na palavra do Senhor, porque a palavra nos afirma que a palavra do Senhor é a verdade, que o Senhor é a verdade, que Jesus é a verdade e que fora dele não há salvação. Então que possamos crer no Senhor, viver tudo aquilo que foi falado aqui através desse estudo, e assim nós vamos para uma conclusão final, para finalizar esse estudo. Nós vamos lá para 2 Coríntios, como uma conclusão final desse estudo. 2 Coríntios 5, 18. No livro de 2 Coríntios, na carta de Paulo aos 2 Coríntios 5, 18 a 21, carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do 18 ao 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. 18 a 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação.
a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Muito linda essa mensagem. Deus nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo. E mesmo ele não conhecendo o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Muito forte essa palavra. Então, assim como Jesus veio, Deus, o Emanuel, veio nessa terra para que reconciliasse a nós consigo mesmo, que nós venhamos estar nos reconciliando com esse Jesus a cada dia. E assim eu deixo essa mensagem para que vocês vão meditar e ler na sua Bíblia, versículos por versículos que foi falado nesse vídeo, e tirar a sua própria conclusão de quem é Jesus. Amém? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, paz a qual o mundo não conhece, que foi dada a nós, venha reinar sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Assim eu agradeço. Em nome de Jesus. Amém.